Glória a Deus, meus irmãos. Bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do Rei Jesus seja no seu coração. Mais uma manhã que nós nos encontramos aqui para compartilhar da palavra viva do céu. É uma alegria ter você comigo. Vamos se achegando nessa sexta-feira abençoada que o Senhor preparou para nós. Eu quero ministrar hoje algo que está queimando no meu coração. Eu estou gostando desse modelo aqui que nós estamos fazendo juntos. Eu não sei se você também tem sido abençoado. Ontem foi tão precioso. Eu queria mais uma vez te pedir, se você está chegando hoje, já chega e se inscreve nesse canal. Ativa as notificações, clica no gostei. Os irmãos assistem, não se inscreve, não clica no gostei. E se você já está comigo aqui, manda o teu pedido de oração aqui nos comentários. E se você tiver testemunhos, se Deus ministrar no seu coração, manda uma mensagem para mim, me marca lá no Instagram, me manda uma mensagem no direct. Ou se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, aqui embaixo na descrição, eu sempre deixo o link do nosso grupo no WhatsApp. Entra no nosso grupo do WhatsApp e tem o meu telefone lá. Manda para mim o seu testemunho pessoal. Eu gosto de ler testemunho porque isso me abençoa demais. E eu quero ser um canal de Deus na sua vida. Amém? Creio que nossos encontros aqui têm sido sempre um liberar de unção, de graça, de revelação. E hoje eu quero compartilhar algo que tem ministrado pelo Espírito Santo, tem sido ministrado pelo Espírito na minha vida. E eu quero falar sobre a importância de você assumir as responsabilidades sobre você mesmo. Você sabe, a gente vive num tempo onde as pessoas estão sempre encontrando responsáveis e culpados. E elas estão sempre desistindo. E elas desistem porque as pessoas não as entendem. Elas desistem porque as pessoas são injustas. Elas desistem porque elas foram esquecidas. Elas desistem porque não tiveram a mesma oportunidade, o mesmo treinamento e a mesma atenção que outros estão tendo. Então você vai perceber que eles sempre param porque alguém lá fora é responsável. Esse foi o problema de Adão. Adão recebeu uma direção do Senhor. Cuida da terra e cultiva a terra. Ele não fez isso. Eva então come do fruto. A serpente entra no jardim. Ele faz tudo errado. E no final, quando Deus vem conversar com ele, ele responsabiliza Eva. Foi a mulher que o Senhor me deu. É interessante que se a gente observar as palavras de Adão para o Senhor, a gente vai perceber que a verdade é que Adão colocou a culpa do seu pecado em Deus, porque ele disse, foi a mulher que o Senhor me deu. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria pecado. E a semente de Adão, ela vai sendo germinada pelos séculos e pelas gerações. Mas existe um princípio na palavra de Deus, e existe, na verdade, um princípio da vida. E qual é o princípio da vida? É que tudo que o homem semear, isso ele colherá. É simples. Gálatas 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semeia é o que o homem colhe. Isso é imutável. É chamado de a lei da semeadura e da colheita.
Quem planta vento, colhe tempestade. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender uma coisa. Nós somos os únicos responsáveis por nossas vidas. Quem pode dizer amém? Fala assim comigo, eu sou o único responsável pela minha própria vida. Enquanto a gente não aprender, gente, a assumir as responsabilidades de verdade das nossas próprias vidas, nós nunca vamos experimentar da plenitude daquilo que Deus tem preparado para nós de maneira extraordinária e gratuita. Deus nos criou para uma vida plena. Ele nos fez para uma vida abundante. A vontade do Senhor é que você viva coisas incríveis. Mas enquanto você não assumir a responsabilidade pela sua própria vida, enquanto você não segurar as rédeas da sua vida e direcionar os rumos do seu barco, você não vai para frente. Lá em Gálatas 6, no versículo 5, a Bíblia diz: cada um levará o seu próprio fardo. Nós falamos muito sobre a graça de Deus. E eu creio completamente na graça de Deus. E a graça é o Senhor dando tudo para aqueles que não merecem nada. A graça é Cristo fazendo no meu lugar aquilo que eu não poderia fazer. Para que eu seja aceito por Deus. Não há nada que eu poderia fazer para ser aceito por Deus. Agora, tudo que eu semeio, eu colho. E a graça de Deus não altera a lei da semeadura e da colheita. Eu sou responsável pelas minhas próprias escolhas. E por minhas não escolhas. Porque muitas vezes nós não escolhemos, nós não decidimos. Você precisa aprender uma coisa, meu irmão. Tá cheio de gente que ora por mudança, mas não toma a decisão de crer e se mover em mudança. Porque, na verdade, a verdadeira fé é aquela que assume a responsabilidade. A graça não anula a autorresponsabilidade. Esses dias eu conversando com o irmão e ele estava reclamando da vida para mim. Eu disse, irmão, com muito amor eu te digo, a sua vida é reflexo das suas escolhas. Você escolheu estabelecer um padrão. Tem pessoas que estabelecem um padrão de ter uma casa limpa. Tem pessoas que estabelecem um padrão de ter uma rotina saudável. Existem pessoas que estabelecem um padrão de ter uma vida profunda de maneira espiritual. E tem gente que não. Existem pessoas que estabelecem um padrão de uma vida de estudos. Um padrão de trabalho. Eu conheço gente que trabalha e conheço gente que não gosta de trabalhar. Mas você sabe, eu percebi uma coisa e eu quero compartilhar isso para você. Gente que dá certo é gente que assume responsabilidade. Gente que prova do que Deus tem é gente que assume riscos com a sua fé. Eu tenho falado isso. Fé é assumir responsabilidade. Fé é assumir riscos. Um homem e uma mulher de Deus é um homem e uma mulher de fé. E homens e mulheres de fé assumem as responsabilidades da vida. Eles não ficam encontrando culpados. Eles não ficam procurando escapes. O meu peso é o peso que o meu estilo de vida escolheu proporcionar. A minha saúde também. Ah, pastor, não, meu peso não, pastor, é uma questão hormonal. Ah, pastor, a minha saúde é uma questão
fisiológica, pois é, mas acredite em mim, estabelece novos padrões de vida para você ver. Estabelece novos padrões de pensamento para você ver. Assume a responsabilidade de uma vida diferente. Você vai ver os frutos de uma vida diferente. Tem muita gente que pede direção para Deus, mas não está disposto a caminhar em direção. Eles desejam transformações, mas não querem as decisões. A autorresponsabilidade é caminhar pela fé. Lá em Tiago a Bíblia diz: a fé sem as obras por si só é morta. A fé só é fé quando ela tem a ação, a responsabilidade, porque fé é responsabilidade. Tá cheio de gente pedindo para Deus aquilo que elas tinham que fazer. Esses dias eu na reunião de terça-feira, eu falando com os líderes sobre a história de Moisés com o Senhor. Meu Deus, é uma história tão poderosa. A Bíblia fala que ele estava diante do mar. Escuta isso. Moisés estava diante do mar. Faraó estava atrás. E Moisés clama o Senhor. Senhor, nós vamos morrer. Daí Deus fala assim para Moisés: por que você está clamando a mim? Fala para o povo marchar. Pega o cajado que está na tua mão e estende sobre a água. É como se Deus falasse assim: se vira. Existem certos momentos que Deus vai dizer para você: é você que tem que assumir a responsabilidade dessas coisas que você está passando. É você que tem que tomar a decisão de mudar o quadro. É você que precisa, em fé, se levantar e não aceitar mais. Ou então é você que tem que se levantar em fé e assumir riscos para que isso seja diferente. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor e a coluna de nuvem que estava na frente do povo foi para trás. É como se Deus falasse para Moisés se vir e tirasse a proteção dele. Mas é interessante. Eu vou usar o exemplo aqui do celular. Deus tirou o anjo que estava aqui na frente e colocou atrás do exército. Porque Faraó estava atrás. Você sabe, existem situações que parece que Deus não está mais ali na frente com a gente. Parece que Ele nos deixou. Mas na verdade o Senhor está guardando a nossa retaguarda. Nos protegendo dos ataques do maligno. E esperando que nós tomemos a decisão de agir em fé e assumir a responsabilidade. E a palavra de Deus diz que Moisés então pega o cajado e estende sobre a água. E Deus sopra um vento e abre o mar no meio. Aleluia. Meu Deus, que coisa poderosa. Tudo muda quando você assume a responsabilidade. Tudo muda quando você escolhe crer. Tudo muda, meu irmão e minha irmã, quando você decide olhar para o espelho e dizer: eu sou amado de Deus. Eu sou filho de Deus. O Senhor é comigo. Então eu vou assumir a responsabilidade. Eu vou ver a minha família servindo ao Senhor. Eu vou ver a minha casa servindo ao Senhor. Eu vou ver essa situação sendo transformada. Eu vou prosperar. Eu vou ter uma vida saudável. Eu vou ter uma vida plena. Eu vou trabalhar. Eu vou estudar. Eu vou mudar os meus hábitos. E a graça de Deus vai ser a força que eu preciso para fazer isso. Eu assumo a responsabilidade, mas confio que a graça de Deus é que me sustentará nesse novo tempo. Eu declaro sobre você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Jesus já fez tudo na cruz. Agora você precisa assumir a sua parte, que é crer. Mas crer é assumir responsabilidade. Deus coloca o querer, Deus coloca o efetuar. Mas é nós que cremos.
Chega de colocar na conta dos outros aquilo que a gente não fez. E chega de esperar dos outros aquilo que a gente tem que fazer. É assumir a responsabilidade que vai fazer com que a monotonia seja arrancada da sua vida. Esses dias eu conversando com esse irmão que eu disse no início, e ele estava me dizendo: pastor, eu tô cansado, é muito tempo, da vida do mesmo jeito. Eu falei para ele: cara, assume a responsabilidade. Para de deixar a vida te levar. Para de viver a vida no automático. Lá em Provérbios 4:26 a palavra diz: pondera a vereda dos teus pés, e então os teus caminhos serão todos seguros. Que texto forte, né? Toma cuidado com o caminho que você está andando. Fica atento, preste atenção na maneira que você está caminhando, porque isso vai definir o teu futuro. Fica essa palavra para você hoje. Rompe a passividade, rompe a mornidão. Em nome de Jesus, eu vou orar por você. Pai, eu te peço, Senhor, sopra no coração desse homem e dessa mulher uma santa indignação. Que eles assumam as responsabilidades da vida deles e que eles parem de responsabilizar outros por aquilo que eles não fazem. Senhor, eu te peço que a sua graça nos sustente em cada decisão que devemos tomar, em cada posicionamento que devemos ter. Pai, eu declaro que o dia dos meus irmãos será um dia de favor e de milagres, que eles vão experimentar da plenitude da promessa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quem pode falar glória a Deus aqui? A gente vai terminar, encerramos por aqui. Eu queria pedir só que você pegasse essa palavra e mandasse para pelo menos 5 pessoas que precisam ouvir e que precisam assumir a responsabilidade das próprias vidas. E amanhã, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez. Amém? Fica na paz, meus irmãos. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Amo vocês.